Olá, olá! Vamos então com mais um episódio do nosso podcast de apresentação dos médicos que trabalham conosco na clínica. E hoje, para compor essa bancada, nós trouxemos a doutora Aline Cristina Figueiredo da Silva, também conhecida como minha irmã. Com muito orgulho, minha irmã, ultrassonografista da clínica também, médica, e está conosco desde a fundação da clínica. Então, com muito orgulho, eu apresento a vocês a doutora Aline. Doutora Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos ter uma conversa bastante produtiva aqui, onde você vai ter a oportunidade de se apresentar, de falar como foi sua formação e como você chegou até o ultrassom. Você gostaria de contar para nós, inicialmente, como é que você faz, que hoje você está levando uma vida de ultrassonografista e também de plantonista? E é adrenalina, né? Lidar com plantão, com emergência, a gente sabe que é uma adrenalina, cada plantão é uma adrenalina nova. E você vai para o ultrassom, às vezes o ultrassom não é diferente, você vai fazer ultrassom num serviço de urgência, também uma adrenalina, uma tensão grande sempre de quem está do outro lado. Então conta para nós, doutora Aline, como que você faz para relaxar, para drenar um pouco desse estresse do dia a dia? Como é que é a tua rotina assim? Muito bem. Minha rotina para drenar esse estresse é minha casa, é minha zona de conforto. Ali é o lugar que eu consigo descarregar, drenar, é o lugar que eu consigo me afastar, me desconectar de toda essa rotina, de toda essa correria. Então, sem sombra de dúvida, é meu local favorito, minha casa. Quando eu chego lá, acabou, eu deixo tudo para fora, desconecto de redes sociais. E a forma que eu gosto de me apegar e de me desfazer um pouco, de me distrair de todo esse estresse do dia a dia. Lá tem o Gali, meu filho, a coisa mais preciosa, então é aquele tempo que eu falo que eu quero ter tempo de qualidade, quero me afastar de tudo. Meu marido, sempre me esperando. E lá a gente tem cachorro, tem bicicleta, tem fusca. É o que a gente faz para se distrair e para drenar o estresse. Que legal, que bacana. Mas a gente sabe que você também é atleta nas horas vagas, né? Como é que é essa parte do atletismo? Bom, eu sou amadora, mas eu sou apaixonada por corrida. Para mim é uma válvula de escape tremenda, então eu fazer aquele trotezinho de 5 quilômetros, se eu pudesse fazer diariamente eu faria. É aquilo que gera uma endorfina gigante, então para mim é o que há. Tirar 15, 20, 30 minutos para dar esse gás modifica o meu dia. Aline, você tem uma história bem linda com relação à medicina. Qual foi a virada de chave? O que te fez decidir pela medicina? Eu penso assim, que foi a medicina que me escolheu. Eu era adolescente ainda e eu era cativada, eu era atraída por programas médicos. Me chamava muita atenção. Falava de alguma doença, de alguma coisa, aquilo me atraía sobremaneira. E eu vou revelar, eu tinha um medo tremendo. Eu falava, não, acho que não é pra mim, é muita responsabilidade. Mas não tinha outra coisa que passasse na minha mente, era mais forte do que eu, e aquilo ali era uma paixão, era uma atração, era um desejo, algo que me cativava demais. Aí eu falei, não, é isso, tem que ser isso, eu tô determinada. E um belo dia eu decidi, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ser, eu vou fazer medicina. Eu decidi, eu tinha 17 anos, eu falei, eu vou estudar medicina. Eu olhava para minha realidade, as vagas de medicina eram muito concorridas no Brasil, e surgiu uma oportunidade de conhecer o exterior. E para mim, eu agarrei, eu falei, não, eu vou. Eu deixei todo o conforto da minha casa, do meu lar, meus familiares, meus amigos, meus vínculos, meus relacionamentos, aquilo que era confortável, que era conhecido para mim. Eu falei, não, vou pro exterior. Eu não tinha domínio da língua, eu não conhecia ninguém que tivesse feito, que tivesse alcançado sucesso, mas eu falei, Deus, é isso pra mim? Eu vou, eu enfrentei e fui. Determinei que era o que eu queria e esse era o preço que eu estava disposta a pagar. Peguei, saí de casa e fui. De forma solitária, individual, enfrentei meus 6 anos e graças a Deus voltei pra casa. Uau! Eu sei bem o que a Aline passou, a gente esteve juntos e isso realmente eu posso atestar, né? Muita determinação, decidiu que ia e abandonou tudo e foi mesmo com fé em Deus e um dia depois do outro, matando um leão
após o outro, e foi, né? E o que foi mais difícil, Aline? Assim, foi a decisão, decidir, encarar, putz, esse é o meu sonho, vou ter que dar conta dele. Foi dar conta da constância depois? Foi alguma pedra que se sobrepôs a esse caminho? O que foi mais difícil, assim, desde que você decidiu até você concluir, abraçar o canudo? Olha, foram várias as situações marcantes durante esse percurso. Mas estar distante de casa, vendo tudo acontecer, isso teve um determinado período que isso gerou um peso. Mas eu estava segura do que eu queria. O tempo todo era constante, eu tinha segurança. Eu tinha a impressão que eu não queria outra coisa para a vida. Em determinados momentos eu parei e pensei, e se eu tivesse outras carreiras? E se eu tivesse outras opções? Não, eu tinha determinação. Era aquilo que eu fui para fazer. Então, era aquilo que eu tinha que seguir. Por vezes passou na minha mente vontade de desistir, de voltar para casa. Mas eu ouvi uma frase da sua boca que dizia assim: segue o protocolo. O protocolo é você sair de casa, você enfrentou até agora e você vai chegar até o fim. Então segue o protocolo, enfrenta as dificuldades, mas segue o protocolo. O protocolo era sair de casa, completar minha formação e voltar. Então eu tinha isso em mente, eu vou concluir meu protocolo para poder voltar para casa. Enfim, foram muitas coisas, né, Aline, que a Aline passou. Apesar da Aline ter um irmão mais velho, no caso eu, como médico, e parecer que ela teria um caminho mais fácil, o caminho dela foi muito mais difícil do que o meu. Ela passou por coisas que nem passei perto para conseguir, para buscar isso numa época que era muito mais difícil do que é hoje, né? Era bem mais difícil ainda do que era hoje. Uma adolescente praticamente com 17 anos, são poucas as seguranças que tem, mas ela se agarrou nessa vontade. Eu também entendo como o meu chamado, também entendo da Aline como uma vocação, algo que vem e é mais forte do que a gente, que é o desejo de ajudar as pessoas, servir as pessoas, cumprir um propósito de vida relacionado às pessoas através da medicina, né? E enfim, conseguimos, né, amor? Conseguimos, chegamos lá pela graça de Deus, seguiu o protocolo, venceu, passou dificuldades, deu a volta por cima, caiu, perdeu uma batalha, levantou, foi para cima de novo até que venceu a guerra. E tá aí, eu tenho o privilégio, mais uma vez eu falo, o privilégio de ter essa história para contar, da minha própria irmã, né? Sangue do meu sangue aí, de vencer, de uma história vencedora, né? Mas, irmã, dando sequência, aí você se tornou médica, ok, tá. Aí você trabalhou ali, como basicamente a gente faz, né? Assim que acaba se formando, você vai conhecer um pouco da medicina fora, trabalha em algumas cidades. Como que foi essa fase para você, assim que se formou, os lugares onde você trabalhou, até você começar a ir mais para as especialidades, você fez ultrassonografia, tem vontade de fazer outras especialidades, mas esse intervalo ali, como é que foi para você ir descobrindo, caindo em si, assim, na realidade do que era a medicina, o que isso foi significando e mudando para você, né, como pessoa? É uma virada de chave, né? Um belo dia a gente é estudante. Tem um preceptor, tem um professor, tem um amigo. E um belo dia você se vê sozinha. Você é responsável de uma unidade de saúde, de um pronto atendimento. Você é linha de frente. Isso implica, além da adrenalina, muita responsabilidade. Então isso muda completamente a mente. Isso traz uma bagagem de conhecimento, de aplicação, de coisas que você leva para a vida, que você não se esquece quando sai de um plantão. Mas o interessante foi a chegada na ultrassonografia. Depois de muito tempo, começou a surgir em mim uma indignação. Era uma indignação que eu olhava para o que eu fazia e falava, isso já não me basta, eu já me sinto insatisfeita com o que eu faço. Precisava de um desafio maior. Eu precisava de um desafio maior, eu já estava insatisfeita, o que eu fazia não preenchia o meu coração, eu sentia um vazio. E já fazia 5 anos que eu clinicava, atendia em pronto atendimento. E com isso eu falei, eu quero algo a mais, eu preciso de um diferencial, eu preciso de uma virada de chave para fazer algo mais impactante na minha jornada, na minha carreira. Aí surgiu a ultrassonografia. Dessa maneira.
Muito bem. E aí, conta pra nós, prossegue, conta pra nós como é que foi, como é que foi tua entrada, que a partir de que momento você começou a ter segurança de que não, isso é pra mim mesmo, dá pé, vou. Isso foi um processo, né? Bem mais longo. Quando eu me vi insatisfeita, eu começava a questionar. O que eu vou fazer? O que mais eu vou fazer? Eu preciso desse diferencial para minha vida, para minha carreira. E surgiu você, uma janela de oportunidade, uma proposta indecente. A proposta era, vamos estudar ultrassom? Eu tinha recentemente terminado uma especialização em atenção primária pela Universidade Federal do Paraná. E apesar daquele título, de ter adquirido um título a mais, eu continuava insatisfeita. E aquela janela de oportunidade, eu pensei, é a janela que eu quero agarrar. É a janela que eu quero agarrar. Eu não sei se eu tenho dom para isso, mas é a janela que eu quero agarrar. Surgiu como resposta de oração. Porque essa insatisfação que eu não tinha comentado com as pessoas. Eu me sentia insatisfeita, mas eu não tinha mensurado o quanto eu estava insatisfeita com o que eu vinha fazendo. Então surgiu a oportunidade, surgiu a proposta, e eu falei, eu vou agarrar. Eu não posso deixar passá-la. É resposta aquilo ali. E foi quando a gente deu início à ultrassonografia. Foi emocionante, porque eu parti do zero. Como você bem sabe, eu falava pra você, eu não sei se eu tenho dom. Eu nunca peguei um ultrassom durante a minha formação. Então era o novo do novo. E você fez uma proposta pra mim que eu nunca vou esquecer, que era, vamos começar do zero. Vamos estudar, vamos praticar e vamos começar do zero. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer junto. E para isso, se você precisar sair de um emprego, eu vou te auxiliar financeiramente. Isso foi destruidor, porque eu falei, quem faz uma proposta dessa para alguém? Só quem tem muito amor, muita dedicação e investe em pessoas para poder olhar para alguém e investir nela. Investir tempo, investir recurso. E isso me causava um impacto tremendo. Eu falava, olha, eu sou muito amada. Eu sou muito amada porque alguém investe tempo, energia e recurso em mim. Então eu tenho que agarrar essa oportunidade. Eu tenho que fazer valer a pena esse esforço. E isso eu levo em mente até hoje. Uau. Tentando contextualizar, então, eu já tinha feito medicina, já tinha feito radiologia, diagnóstico por imagem, e isso a Aline está falando que ano, que é mais ou menos 2023? 2022. 2022. Final de 2022. E eu já estava trabalhando em vários lugares, né? Já estava com ideia de a gente montar um negócio próprio e tal. Já estava me desvencilhando um pouco de várias frentes de trabalho que eu tinha arrumado. E minha vontade era reduzir, enxugar os trabalhos e fazer um negócio próprio. E eu sabia que, por minha própria conta, não tem como você conduzir algo sozinho. Então a gente precisava de recursos humanos, de pessoas para nos ajudar. E tinha minha irmã, tinha a Aline, que já tinha formação, que estava ali se encontrando. E por que não, né? A pergunta foi por que não? E ela vai ser alguém que com certeza vai ser alguém que eu vou ajudar. E graças a Deus tem me dado o privilégio de poder ajudar outras pessoas, né? Também na ultrassonografia, e nunca ter me arrependido de nenhuma delas. Mas se tem uma que eu pensei, essa eu vou ajudar, essa eu não vou me arrepender, vai ser minha irmã. Então eu ajudo ela me ajuda, ela aprende e me ajuda. E a Aline tem essa vantagem de que quando ela compra a ideia, ela vai com firmeza mesmo, ela vai com foco, ela não vai com pé mole na dividida, né? Ela vai para ganhar. E deu certo que veio para o encontro das necessidades dela, ajudou muito a mim também, que nesse processo de ir desvencilhando os trabalhos ela foi dividindo comigo, me ajudando. Mais para frente a gente deu origem à clínica. Em 2023 a gente deu origem à clínica, e estamos com 3 anos de clínica agora. Então só para contextualizar como foi essa chegada da Aline no ultrassom. E realmente foi tudo do zero, né? Começamos do zero. Eu nunca tinha o contato tão próximo com um transdutor de ultrassom. Então pegar aquilo era novo para mim. Se familiarizar com o ultrassom era novo para mim. Então a gente começou do zero.
A gente começou com aulas teóricas, eu comecei alguns cursos e a gente treinava. E os treinos eram intensos, era diariamente. E eu recordo que a gente tinha um modelo, que era o Cleverson, meu marido, e a gente judiou um tanto dele. Era treinos diário. Ele chegava do trabalho, eu chegava do trabalho e eu falava pra ele, eu tô instigada, vamos fazer alguns treinos? Ele falava, meia horinha, tenho coisas pra fazer. Quando via, ele tinha corrido 2 horas, 3 horas, eu aproveitava que ele dormia no decorrer do exame e fazia uma revisão geral de tudo aquilo que eu estava aprendendo, estudando. Então, foi um suporte ali pra gente, auxiliou demais, emprestou demais o corpo e a gente pôde usufruir de tudo isso aí. Foram longos tempos, foi um processo longo aí de aprendizado. Que legal. E o ultrassom, como quase tudo na vida, né, é menos a ver com dom e mais a ver com repetição, com aprender de uma forma técnica ali e repetir, ficando melhor, se observando, ajustando e repetindo, até atingir N's, né, números mínimos de exame para aprender a fazer tal exame. Depois faz 50 ombro, aprendeu a fazer ombro. Depois faz 50 tireoide, aprendeu a fazer tireoide. E assim ganhando N com o tempo cada vez mais. Né? E o que foi mais difícil, Aline? Então, tá tudo muito redondo até agora. Aí você aprendeu, foi lá, mas o que foi mais desafiador? Assim, teve algum exame que para aprender você falou, não, esse não vai ter jeito, esse eu não... Vou dizer que eu não consigo, esse não... Teve vários. Teve vários. Vários exames extremamente desafiadores, principalmente os Doppler, arterial e venoso de membros inferiores. Para mim, os arteriais é difícil, é muito complexo. Eu olhava para aquilo e falava, olha, será que algum dia eu vou fazer? Eu via a complexidade da realização do exame, a parte técnica, a parte de interpretar o exame, então eu achava elaborado demais. Complexo. Mas você tem uma forma de explicar, de simplificar, de desenhar pra gente que facilita muito a vida. Quando você simplifica, a gente observa que aquilo realmente é o que mais importa de todo o conhecimento e isso é muito mais fácil de gravar. E na hora de aprender, isso ajuda demais. Que legal. Ecocardio também foi um grande desafio. Ecocardio foi o desafio. É um exame fenomenal, um exame incrível, um exame cativante, um dos exames que eu mais tenho apreço em realizar. Futuramente eu até pretendo estudar mais, se aprofundar mais nessa área, ecocardiografia. Mas é desafiador. É minucioso esse exame. Você sabe que você está avaliando um órgãozinho do tamanho de uma azeitona dentro de um corpo humano que está dentro de outro, que está num líquido nadando dentro de outro corpo humano. É complexo. Bastante complexo. E vai um abraço para o Fernandão, que ensinou nós, ensinou a mim, o Eduardo, e para a gente poder ir passando o conhecimento para toda a equipe. E o que mais, Aline? Teve mais algum exame, alguma dificuldade? O que você foi notando, assim, aí entrando no mundo do ultrassom, o que você foi notando, assim, que era de diferente, que tinha de vantagem, que tinha de desvantagem, assim? Como é que foi essa parte? Vantagem para quem é plantonista, cumpre uma jornada de 12, muitas vezes 24 horas, liquidez de tempo. Quando você consegue fazer uma agenda, resolver seus pacientes, facilitar o processo, deixar tudo laudado e ir para casa no decorrer de algumas horas, você compara isso a um plantão que você fica refém de 12 horas numa unidade, enclausurado ali, você nota a vantagem. Tempo, liquidez de tempo, resolutivo. Então essa foi uma grande vantagem, isso para mim significou demais. Vantagem com relação ao tempo. E você tem hoje o título de especialista, né, pelo Colégio Brasileiro e é sócio da clínica. Qual é a sensação de você olhar para trás, de você ver o quanto você se desenvolveu tecnicamente e pessoalmente também? Olha, quando eu olho eu penso, é algo de Deus, porque é algo transformador, te tira do nada e te leva no muito. E essa é a realização profissional do século, porque eu entendi que Deus preparou tudo, Deus preparou a oportunidade, Deus preparou o momento. E essa prova que eu e o sócio Thiago fizemos junto foi a última das últimas. Hoje em dia eu preciso de um título prévio para poder se certificar.
E a gente, sem esse título prévio, dentro da janela da oportunidade, fomos, estudamos, se dedicamos por um período de tempo e obtivemos esse êxito, né? Ambos tiramos nosso título de especialista nessa última oportunidade que tinha para médicos como nós, que não era especialista em uma outra área, que hoje é pré-requisito. Então a gente vê como uma satisfação imensa, uma realização profissional tremenda que Deus nos proporcionou. Um abraço forte também pro Thiagão aí. Thiago é parceiro, a gente estudou muito junto, a gente sofreu, teve aquela agoniazinha, aquela ansiedade, mas ele é um ótimo amigo, parceiro, a gente sofreu junto, se abraçou junto. Comemoramos junto, graças a Deus. Graças a Deus até aqui nós temos uma história muito bonita, das pessoas que Deus foi preparando em cada momento para ir se somando a nós, né? Cada um que foi chegando, foi se somando, os primeiros aos últimos, né? Como é bonita a história, como vem para agregar, vem para trazer um brilho diferente, né? Sim. E o Thiago ajudou com certeza muito, é uma outra voz para trazer um pouco de tranquilidade, que é um período de muita ansiedade, muito nervosismo, você se dedica muitas horas, muito tempo e vai para uma prova, e se não conseguir êxito naquela prova, é só no outro ano, no caso deles, nem teria que fazer uma outra especialidade para poder ter o direito de fazer a prova, né? Então, um se ajudou muito e o Thiago também, igual a Aline, se dedicou muito e aprendeu bastante ultrassom e conseguiram com mérito esse título, né? E continuando, dando continuidade aqui, Aline, a gente observa que a gente transmite para toda a equipe o conceito de coração treinável. O conceito de coração treinável, ele se traduz em humildade. Humildade para quê? Para aprender. Porque tem pessoa que não aprende porque não consegue ser humilde o suficiente para reconhecer. Não sei, preciso da sua ajuda, acho que já sei, o efeito Dunning-Kruger lá, que a pessoa não sabe muito, um pouquinho que sabe já é o suficiente para ela achar que sabe muito e não precisa mais aprender. Enfim, você é a tradução disso, você traduz muito bem para a clínica, para a equipe, para os médicos, para as colaboradoras, o que é esse coração treinável, né? Que amparada nesse aperfeiçoamento constante, no sair do zero e chegar até onde você está hoje. Então, o que é o conceito que você tem, o que é para você esse coração treinável, o que representa e como que isso tem te ajudado assim, nessa alavancagem de conhecimento e crescimento profissional e pessoal? Eu observo que quando a gente tem humildade para reconhecer a necessidade de estar aberto, de ter humildade para observar que precisamos crescer, a gente abre uma janela de oportunidade. Quando a gente abre essa oportunidade de aprender, nosso crescimento pode se tornar exponencial. Então eu gosto de me sentir aberta, aprender, reconhecer que eu não sei. Quando a gente discute casos, isso é enriquecedor. A gente tem a oportunidade de aprender com o caso, de crescer com ele. Não é tudo que a gente pega, mas um caso que a gente discute, que a gente estuda sobre ele, a gente tem a oportunidade de se aprofundar e de adquirir aquele conhecimento. Verdade, né? E às vezes é um detalhe, você acha que está lá num nível de conhecimento, mas alguém comenta uma pergunta que você fala, uma pergunta boba aqui, mas a resposta do outro é uma coisa que você não sabia. Exatamente. Foi feita uma pergunta simples aqui, mas eu não tinha essa resposta, eu pensava que era assim. E enriquece bastante, com certeza. A gente tem grupos de discussão dos médicos que compõem a equipe. Estamos sempre ali discutindo, promovendo esse ambiente de enriquecimento para que todo mundo cresça. Sim. Aline, então você, né, fez a prova de título, se tornou especialista em ultrassonografia geral, mas em 2024 você fez uma pós, um fellowship em medicina fetal. O que te fez escolher, em específico, essa pós, essa especialização em medicina fetal? Eu tenho uma atração muito grande pela obstetrícia. Dentre os exames que eu faço, os obstétricos é os que mais me agradam. Eu tenho essa facilidade em trabalhar com gestante. Quando a gente se coloca no lugar das pessoas, olha com empatia, se coloca no lugar de uma gestante, entende que a gente já passou por essa fase de ansiedade, de preocupação, de tensão, de vulnerabilidade, é mais fácil lidar com elas, é mais fácil
explicar a situação, passar para elas o que a gente está observando, o que está vendo. Então, eu tenho uma atração muito grande. Eu entendo que a importância da gestante é uma importância dobrada. A gente está falando de 2 vidas. Então, eu gosto de imaginar que esse cuidado tem que ser aumentado 2 vezes mais. E é importante, quando se trata de gestante, lembrar da vulnerabilidade que a gestação traz. Então, eu tenho essa afinidade pela gestante e gosto de considerar esses fatores. Para pensar aqueles exames de emergência, do alto risco ali, aqueles exames de emergência que a gente faz no hospital durante o plantão de ultrassom, quantos deles são de gestação inicial, que é uma caixinha de surpresa, né? A gestante acaba de descobrir que está grávida e tem um sangramento. E isso é uma caixinha de surpresa, que isso abre um leque para muitas possibilidades, né? E você entra com muita experiência nisso, né? Porque você é mulher, é mãe, é médica, é ultrassonografista. Como é que é para você, assim, a questão mais empática, que nesse ponto a questão técnica é até fácil. Você vai examinar, coloca o transtorno no paciente e percebe, detecta o problema. Mas como é que é para você essa questão empática, assim, de conseguir se conectar com a gestante? Porque cada uma é diferente da outra, uma precisa de mais conversa, outra menos. O que você nota no comportamento delas, assim, e como que é para você? Qual que é a tua estratégia? Deixa eu reformular minha pergunta. Qual que é a sua estratégia para se conectar com os diferentes tipos de gestante e como elas encaram esse momento ali de tanta vulnerabilidade? Eu acho que eu tento simplificar o máximo possível para se fazer entendido. Justamente naquele contexto, às vezes a emoção fala tão alto que a pessoa não está nem ouvindo o que está sendo dito. Então é importante simplificar, falar o básico de forma clara, objetiva, precisa, para a paciente sair entendida. Ela tem que ficar a par da situação dela. As pessoas têm o direito desse grau de informação. Mas se você enche a pessoa de informação, fala demais, a pessoa acaba não captando. Então é importante simplificar e passar o básico, mas de forma bem clara e se fazer entendido, tirar dúvidas, dar uma oportunidade para a pessoa, para ela conseguir captar com clareza a situação dela, se esclarecer e sair de forma mais simplificada, entendida e de acordo com o que está acontecendo. Eline, no teu dia a dia agora, digo no hospital mesmo, fazendo exames de emergência, o que é mais comum para você? Quais são as causas mais comuns dessas pacientes que fizeram beta, deu positivo e sangrou e vai parar no hospital? Ou seja, uma gestação inicial em que a gestante tem um sangramento e vai parar no hospital. O que você tem visto na sua experiência que é o mais comum ali de fechar como diagnóstico? Olha, o que a gente observa com bastante frequência são sangramentos, hematomas, tanto dentro do óvulo quanto ao redor, os periovulares. Então isso é bastante frequente. Ainda mais comecinho de gestação. Às vezes se observa, às vezes é muito recente, pelo ultrassom ainda não se observa, mas a grande jogada, quando existe muito sangramento, na maioria das vezes está muito associado a hematomas. Hematomas periovulares, né? Sim. E a gestante quer saber, mas isso aí vai dar malformação no meu filho, isso aí vai gerar alguma sequela lá na frente? Em geral, como que você responde a essa inquietação da gestante? Olha, por enquanto a gente não tem nem resposta para isso. O que é necessário fazer é acompanhar, estimar essa área ali de sangramento e tá dando seguimento, acompanhando, porque isso não tem relação com uma formação. Agora a questão é a viabilidade da própria gestação, tendo em vista o tamanho desse sangramento, a estabilidade clínica da paciente. Então, a importância é o segmento que ela precisa estar fazendo, praticando para avaliar como vai evoluindo essa gestação. Perfeito, Aline. Eu entendo assim também, eu tento enfatizar isso para elas. Olha, agora é um jogo de tudo ou nada. Ou desse sangramento a gestação vai superar, vai se sair, vai resolver e vai seguir, vai colar, o organismo vai absorver o hematoma e vai colar, e vai seguir como se nada tivesse acontecido, ou o sangramento vai aumentar e vai findar, vai encerrar a gestação. Né?
Mas é um tudo ou nada, não tendo a correlação com, não é isso, não é esse o fator desenvolvedor de malformações lá na frente. Às vezes a gestante fica muito com dúvida. Então, se a gestante teve um sangramento inicial, não precisa ficar complexada, lá com 20 e poucas semanas, 30 e poucas semanas, porque eu tive um sangramento que lá já foi, já superou. Se ele tivesse sido efetivo o suficiente para descolar todo o saco, teria perdido e não teria dado continuidade de gestação. Só que o seu corpo venceu, colou e você deu sequência de gestação e aquilo é um caso superado. Né? Mais alguma uma queixa interessante que você observa no pronto-socorro, assim, relacionado à gestante, que vem fazer exame conosco no pronto-socorro, que é um ambiente de maior estresse, onde a gestante vai estar mais nervosa. Daí seriam os de terceiro trimestre, né? Que já está para ganhar e que o bebê, de alguma forma, começa a dar os sinais de sofrimento fetal. Então, como é que você comunica isso com as suas pacientes? Assim? A paciente tem que ter clareza que o fluxo está sendo insuficiente, por esse motivo o bebê tem sofrimento. Quando esse fluxo está sendo insuficiente, tem que ser analisado certamente que essa redistribuição do fluxo pode trazer consequência para esse bebê. Então, a gente transmite isso no laudo, explica para a paciente, olha, o bebezinho está com redistribuição, o próprio organismo dele, né, está distribuindo o sangue para os órgãos principais. E a conduta está aqui, a ser determinada pelo seu médico, mas é importante o segmento, o médico tem que estar acompanhando justamente a paciente, associada à clínica, ao exame de ultrassom ali com Doppler, para estar avaliando a situação desse sofrimento, o grau, a complexidade disso, para determinar qual vai ser o melhor momento para intervir ou só acompanhar a paciente de fato, de forma clínica e ultrassonográfica. O grande desafio aí é conseguir explicar para a gestante isso, a questão do sofrimento, dessa redistribuição de fluxo, né? Que não é algo simples, é algo complexo, é uma fronteira de conhecimento, né? A gente está falando, cada hora sai um consenso diferente, né? Isso aqui agora é categorizado como sofrimento, isso aqui que a gente categorizava dessa forma agora vai ser considerado leve, e você tem que explicar, traduzir isso para a gestante. Então, o meu bebezinho não está bem? É isso, doutor? Você precisa traduzir que não está. Mas se não está, por que não tira? Você tem que colocar a questão do custo-benefício. Olha, não está bem aí, mas se tirar também não vai estar bem aqui. E aí é um conceito que eu aprendi e levo e comento bastante nos exames desse perfil, que a melhor UTI que existe é a barriga da mãe. Então, se tem um lugar para o bebê estar mal, é melhor que seja, se for em condições de igualdade, obviamente, é melhor que seja dentro da barriga da mãe do que fora. Fora ele vai sofrer muito mais, ele tem muitas outras vulnerabilidades não contadas, né? Mas a vida não é só obstetrícia, Aline. O que mais de exame que você faz, tanto na emergência quanto também na clínica? E se tem algum plano aí, de repente, de estudar alguma outra área mais, e o que você vem desenvolvendo? Como ultrassonografista geral, eu praticamente faço todos os exames gerais. A gente atende desde criança, gestante, adultos, idosos, a população de forma geral. Algum exame mais minucioso ou dermatológico, ainda estamos em fase de estudo, mas de forma ampla, quase todos os ultrassons gerais a gente realiza. Você atualmente está nas 2 unidades, né? Sim. Tem agenda aberta em Cascavel e em Toledo. E a Aline é a única médica mulher na clínica. Que faz geral, né? Tem médica mulher que faz vascular, que faz ecocardio. Mas é que é uma procura comum, né? Pacientes que precisam fazer um transvaginal ou ultrassom das mamas têm preferência por fazer exame com mulher. Então aí a gente tem a doutora Aline na clínica, que atende essa demanda. É importante enfatizar isso, que tem mulheres que têm objeção, têm traumas, né? Ou mesmo têm preferências, né? A gente, por N motivos, e a gente obviamente entende, respeita, e tem uma doutora do sexo feminino também apta a realizar esse tipo de exame.
Também lembrando que todos os exames, independente se seja com médica ou com médico, são acompanhados pelas colaboradoras, né, que ficam presentes dentro da sala o tempo todo. Existe todo um protocolo de atendimento, um protocolo de serviço para exames íntimos. E como eu passo, né, uma boa parte ali no atendimento com as mulheres, elas aparecem às vezes, né, com uma dúvida de que eu preciso fazer um ultrassom transvaginal. Esse ultrassom transvaginal pode machucar o bebê? Principalmente elas têm esse receio, né, quando está ali no início da gestação, de que eu fiz e, por exemplo, tive um sangramento. Foi por conta desse exame que eu fiz, que foi transvaginal, né, que foi endovaginal? Existe essa relação? Não existe. É mito. O exame, apesar de ser endovaginal, com transdutor, endocavitário, ele não atinge o bebê, ele não tem contato direto. Existe todo o colo do útero que gera um distanciamento, então é seguro para o bebê e não produz sangramento, dor, nada vinculado a isso aí. Esse sangramento. O que acontece é coincidência, né? Só permita cortar. O que acontece é coincidência. Sim. Depois que você fez o exame, se 2, 3 dias depois, por qualquer outro motivo, você vier a sangrar, ou espontaneamente mesmo, porque iria sangrar, a gestante iria ter um sangramento, ela associa uma coisa a outra. Algumas gestantes, não são todas, né? Algumas já tem bem claro que se não fosse seguro, nenhum médico faria. Mas algumas associam e daí transmitem de mãe para filha, de tal forma que às vezes a gente vai fazer um morfológico do primeiro trimestre, uma avaliação da gestante. A gestante ela está traumatizada, não, porque minha mãe, minha tia falou que não é para fazer por baixo, que ela perdeu uma gestação, porque sendo que isso é mito, gente, não tem nada a ver. Tá? Não tem relação uma coisa com a outra, as coisas podem coincidir. Depois que você sai do exame transvaginal, você continua a sua vida. Né? Agora, se você for atropelada na rua, foi por causa do endovaginal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só para desmistificar isso, dizer para as gestantes que é seguro, é tranquilo fazer ultrassom endovaginal, até para idades maiores, né? Às vezes o médico precisa acompanhar por ocasião da medida do colo do útero, e é seguro você fazer em qualquer idade, né? Também em situações de placenta prévia. O cuidado maior que deve se ter em fazer o endocavitário, o endovaginal na gestante, é quando a gestante tem ruptura prematura da bolsa, e aí ela perde uma membrana protetora e pode ser que o transdutor vá levar a infecção, propicie a levar a infecção para a gestante de maior idade gestacional, lá com 20, 30 semanas, porque rompeu a bolsa, a gestante está sem líquido, mas isso é um caso para lá de à parte. Tá? No dia a dia, na gestação comum, é bem seguro, a gente faz de protocolo no primeiro trimestre, no morfológico de primeiro trimestre e no morfológico do segundo também. Até esse caso que você colocou de membrana já é uma paciente que vai estar intra-hospitalar, ela não vai ir fazer um exame de forma eletiva, né? Ela já vai estar sendo acompanhada dentro do hospital. Mas ainda no contexto de colo uterino, nem todas as pacientes sabem da importância de fazer a medida do colo uterino, e como vocês trabalham dentro do hospital, vocês devem ver, né, o quanto isso repercute, né, numa gestação. Eu queria que você falasse, Aline, qual é a importância dessa medida do colo uterino e se realmente tem uma alteração no colo uterino, esse bebê realmente pode nascer antes do tempo? Sim. A gente, como trabalha em unidade de referência para alto risco, a gente observa gestantes, e não são poucas, com colo curto, com bebezinho, com interposição de partes fetais saindo pelo canal. Isso é bastante frequente. Isso quando a gestante não acaba apresentando um aborto tardio em decorrência do colo curto. Então isso faz parte do procedimento do morfológico do segundo trimestre, essa medida. Ela faz parte justamente porque ela é um rastreio para parto prematuro. É importante, existe protocolo para ser medido, a gente mede 3 vezes no intervalo de tempo correto e passa essa medida para ser acompanhada. Quando
quando é observado o colo curto, existem condutas também específicas em tempo oportuno, justamente para prevenir esses partos e abortos precoces aí. E quando a mãe chega ali muito nervosa porque sente que o bebê não está mexendo, assim, qual que seria a orientação, como que você lida com esse caso? Eu não estou sentindo mexer meu bebê. Isso é bastante frequente, é diária essa queixa. A primeira coisa que eu faço na minha prática é achar o BCF. O bebê precisa ser escutado, a mãe precisa sentir que aquele batimento está forte, está regular, justamente para se acalmar, porque essa é uma queixa preocupante. A mãe chega com o cabelo em pé, dizendo que o bebê não mexe. Então ela precisa se tranquilizar para permitir até que eu faça um bom exame nela. Ela precisa se tranquilizar, então ela tem que ouvir o bebê. Eu costumo colocar um modo simultâneo no ultrassom, justamente para a mãe ver também o bebê mexendo. Talvez ela não sinta, existem diversos fatores que contribuem para isso. Às vezes um bebê grande, às vezes está comprimido, às vezes uma placenta anterior. E tudo isso aí pode prejudicar a sensação do movimento fetal. Então você acalma a mãe, você explica, coloca o batimento, ela consegue ver o bebê, ela sorri e você consegue fazer o exame com mais tranquilidade. E você ganha, mãe. Ganha a mãe e o bebê. Lili, você falou da placenta, né? Em que momento é avaliado a placenta e o que essa placenta mal posicionada pode acarretar ali durante a gestação? Essa placenta mal posicionada, a gente pode estar pensando numa placenta prévia, né? Inserida numa posição inadequada. Essa posição inadequada prejudica a saída do bebê. Por quê? Porque se localiza ali no orifício externo, onde o bebezinho tem que passar, onde é o canal específico para a saída do neném. E quando isso não acontece, o médico tem que avaliar outra via de parto, a cesariana. O que acontece? Se o útero entra em contração, pode acontecer uma hemorragia severa, que pode gerar situações delicadas, grave, até óbito materno e fetal. Então, tem que ser avaliada a placenta, a gente estuda ela desde os primeiros exames, desde a formação dela, mas esse diagnóstico de placenta prévia a gente dá só no último trimestre, a partir de 28 semanas. E tem que deixar muito bem descrito para o médico estar analisando e conduzindo essa situação. Muito bem, muito bem. Agora, para finalizar, a Andréia vai seguir com um bate-pronto, onde a ideia é você falar a primeira coisa que vem à sua mente, ou não pensar muito, né? Ouvir e responder para a gente entender como que você pensa sobre. Isso, pode ser uma frase, uma palavra, vai ser light, vamos ser só 3. Tá ótimo. Medicina. Amor. Ultrassom. Luxo. E a clínica de ultrassonografia Toledo? É um privilégio fazer parte. Uau. Que legal, que bacana. É um privilégio ter você perto Obrigada. da gente. É um privilégio para nós também. Fica aqui um elogio genuíno. Cada um dos colegas médicos que passam aqui, a gente procura, a gente pensa, o que eu vou falar? E para fazer um elogio que seja genuíno, que seja verdadeiro, né? E para a Aline, conversando com a Andréia no carro, a gente não teve dúvidas, né? A gente queria ressaltar, queria destacar aqui a bravura, a força de vontade da Aline. Dentre várias outras qualidades que ela tem, essa qualidade de não ter medo, de ter coragem, e coragem entenda-se por assumir riscos, né? Não ter medo, assume o risco. Não, ter medo, mas ir com medo mesmo, Exatamente, né? Melhor conceito da palavra, coragem. Ir apesar do medo, Ir né? apesar do Mas medo. mais do que isso, assumir os riscos, ir lá e fazer acontecer, e às vezes volta caída, às vezes volta de pé, e volta de novo, e não desiste. Essa bravura, essa falta de medo, essa falta de empatia que ela tem com a zona de conforto, isso aí comove nós, isso aí solidariza, nos transmite. A Aline, por várias vezes, ela me elogia, no pessoal, ela vem, obrigado, irmão e tal, mas ela também não imagina que ela também me inspira muito, né? Quantas vezes eu fico com medo de novas missões, puxa vida, vou encarar isso, e eu vejo, e você vê ali a sua irmã, e agora que eu estou conversando com ela, mas graças a Deus, todas as nossas irmãs são assim, têm esse espírito de bravura,
de conquistar as coisas, e você olha, ela tá ali junto com você no chão de fábrica ali, suando, batalhando para dar certo, fazendo acontecer, aprendendo coisas novas, lidando com maternidade, sem deixar de ser mulher, esposa, filha, tudo que tem para fazer ainda. Isso mexe com a gente. Então, a principal qualidade que a gente gostaria de destacar aqui é essa bravura, é esse, eu vou conseguir. Não tenho muita certeza ainda como é que eu vou fazer, mas eu vou. E vai e consegue. Então a gente vê Deus nisso, que é uma atribuição, seria uma qualidade de fazedor, de criador, de fazer acontecer, de ter coragem. O meu conceito de coragem é assumir riscos, de ter coragem de assumir riscos. Então, gente, chegamos ao final de mais um podcast onde apresentamos, onde eu tive a honra de apresentar a minha irmã Aline, e faz parte da clínica, atendendo na unidade de Toledo e também na unidade de Cascavel. É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.